Lá dentro tem. Hoje é um domingo de Santa Ceia. É importante a gente compreender a palavra de Deus. Amém? João capítulo 18, a partir do verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Esse diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos precede a crucificação. Precede o momento que Jesus morre, entrega a sua vida pelos meus pecados, pelos seus pecados. Precede o momento que Jesus ressuscita para mostrar para nós o poder de Deus, que está liberado sobre aqueles que creem, para mostrar para nós que nós fomos alcançados pela graça. Mas esse texto ainda é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. E Deus tem revelações tremendas a partir daqui para falar comigo e com você. As palavras de Jesus, elas ecoaram essa semana, nos últimos 3 dias, no meu coração, na minha mente, quando Jesus disse assim: Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Só quem é da verdade, do lado da verdade, que faz parte da verdade, ouve a voz de Jesus. Só um povo eleito, só um povo separado, só aqueles que estão separados. E eu quero começar essa manhã dizendo para você o seguinte: você é um escolhido, você é um separado, você é um eleito. Deus elegeu você antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus elegeu você. Deus escolheu você. E é por essa razão que você está aqui. É por essa razão que você está aqui. Aqueles que são da verdade ouvem a voz de Jesus. Foi por isso que nós fomos trazidos aqui, para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Mas tem coisas mais profundas. Ele diz assim, ele dá uma resposta para Pilatos. Pilatos pergunta para Jesus: Você é o rei dos judeus? E Jesus dá uma resposta forte para Jesus, para Pilatos. Ele diz assim: O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. O reino dele não é deste mundo. Quando ele disse isso, ele não disse que o reino de Deus não estava aqui. Porque ele disse antes para os discípulos dele: É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus veio. O reino de Deus está liberado para nós. Nós fazemos parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus chegou para nós. Mas quando Jesus disse essas palavras, ele disse isso para que não houvesse dúvida e para que não houvesse confusão acerca do governo de Deus. Essa palavra fala sobre governo. Essa palavra fala sobre reino, então ela fala sobre governo. Ela fala sobre o governo de Deus na nossa vida. E a partir dessa palavra, eu e você podemos começar a nos perguntar: qual tem sido o governo que governa a minha vida? Qual tem sido? Uma vez que eu fui escolhido, uma vez que eu fui separado, uma vez que eu fui eleito, uma vez que eu me tornei povo eleito, uma vez que eu me tornei povo separado de Deus, qual tem sido o governo na minha vida? Jesus foi enfático com Pilatos. Ele disse: Olha, o meu reino, o meu governo não é desse mundo. O meu governo é outro. O meu governo é o governo do reino do céu. Eu governo no céu. Quem está comigo está sob o governo do céu. Quem está comigo está sob o governo de Deus. Está dirigido por Deus. É dirigido pelas leis de Deus. Porque quando há um governo, há leis que regulamentam esse governo. Havia um governo estabelecido na terra, o governo de Roma. E o governo de Roma tinha leis. E foi por essa razão que os judeus levaram Jesus diante de Pôncio Pilatos, para que através da lei dos homens Jesus fosse crucificado. E Jesus dá uma resposta forte para Pilatos. Ele disse: O meu reino não é deste mundo. No sentido de que
no sentido de que o governo de Deus é outro governo e não o governo do mundo. E eu começo a aprender mais de Deus, eu começo a aprender mais de mim mesmo, quando eu percebo quem tem governado a minha vida. E aí Deus foi falando muito comigo nessa palavra, me levou lá, eu quero que você venha junto comigo, lá no livro do Êxodo. A gente vai falar sobre um personagem que passou por 3 estágios. E o próprio Estevão, um dos homens de Deus da igreja primitiva, ele, antes de ser apedrejado, ele falou sobre esse personagem Moshe, conhecido como Moisés. E ele falou justamente sobre isso, sobre os 3 estágios da vida de Moisés. E eu quero estudar com você na Bíblia sobre esses 3 estágios da nossa vida. Vez que nós somos povo eleito, vez que nós somos povo separado de Deus, vez que nós fomos escolhidos por Deus para herdar uma terra prometida. E escute bem o que eu vou lhe falar. A terra prometida de Deus para nós não é aqui na terra. A terra prometida de Deus para nós é o céu. A nova Canaã, a terra prometida é o céu. A terra prometida para mim e para você é o céu. O preço que Jesus pagou naquela cruz não foi para que a gente tivesse benefícios na terra, mas foi para que nós entrássemos no céu. Existe um engano muito forte pregado hoje em muitas igrejas, falando sobre benefícios da terra. Jesus não falou sobre isso. Jesus não disse sobre isso para os seus discípulos. Ele disse o contrário. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Tenham um bom ânimo porque a vitória de vocês, ainda que na terra vocês sejam humilhados, ainda que na terra vocês sejam odiados, porque foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Vocês vão ser humilhados, vocês vão ser odiados, vocês não vão ser aceitos. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Mas ainda que na terra vocês passem por tudo isso, ainda que vocês passem por tudo isso, a vitória já é garantida para vocês, porque eu abri essa vitória. Eu venci o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Então, não tenham expectativas na terra, porque o verdadeiro cristão, aquele que anda debaixo da direção de Deus, ele deixa as expectativas da terra para trás. A palavra que o pastor Luciano leu aqui hoje era muito forte a esse respeito. O profeta Abacuque, ele compreendeu isso integralmente. Ele disse, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os campos não produzam, ou seja, ainda que tudo dê errado na minha vida, todavia eu adorarei o Senhor. Por quê? Porque o profeta compreendeu que o que estava preparado para eles não eram as coisas da terra. E tem muita gente se enganando. E esse evangelho fraco, que te engana, que me engana, um evangelho que promete riquezas na terra, que promete o alívio, o final do sofrimento na terra, é um evangelho fraco, é um evangelho mentiroso, é um evangelho que vai fazer com que muitas pessoas, preste atenção no que eu vou dizer agora, é um evangelho que vai fazer com que muitas pessoas se desviem da fé verdadeira, da fé legítima. Sabe por quê? Porque os sinais dos tempos estão aí, mostrando pra gente. Eu estava vendo uma conversa do pastor Luciano com o Quirino agora mesmo, Quirino programando uma viagem para daqui a 2 anos para ir para o Ushuaia, né? O Ushuaia, o Chile, não sei. E o Luciano virou e falou assim, eu não acredito que dê tempo. Eu também não acredito que dê tempo. Mas Deus abençoe que hajam viagens, que hajam... nós somos motociclistas, mas eu não acredito que vira mais 2 anos, não, gente. Eu não acredito. Eu. Não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, não. Mas os sinais estão aí à mostra, mostrando que Jesus está por vir. E sabe o que Jesus disse para os discípulos dele acerca desses tempos? Muitos vão apostatar da fé. Vai haver uma grande apostasia. Você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas hoje na igreja não estão firmados nessa palavra de que o reino de Deus não é aqui. Estão firmados numa palavra de que traz prosperidade, que traz sossego, que traz alívio da dor, que traz cura de doença, que traz milagres espalhados por todos os lados. Mas não olham para a cruz e não dão valor para a cruz. Dão valor para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas não dão valor para a cruz. Esse evangelho fraco, ele vai destruir muita gente. Eu quero falar para você de uma pessoa que passou por 3 estágios, e o nome dele era Moisés, em Êxodo no capítulo 2, no início do capítulo 2, fala sobre o nascimento de Moisés, mas lá no versículo 11, e diz assim, naqueles dias, sendo Moisés já homem,
saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao povo. O que está acontecendo aqui, gente? O que aconteceu nesse momento da vida de Moisés? Moisés tinha 40 anos aqui. E Moisés teve uma crise de identidade. Talvez você passe por isso agora. E talvez seja por isso que Deus te trouxe aqui. Moisés estava passando por uma crise de identidade. A história de Moisés é linda. Moisés ele vai nascer num período conturbado do Egito. No momento conturbado do Egito, Moisés ele nasce naquele momento, no momento que um dos faraós, o faraó anterior a esse, ele manda matar as crianças de até 2 anos. Primeiro ele tenta fazer com que as parteiras de Israel cessem, matem as crianças ainda no nascimento. Ele não consegue lograr isso, então ele manda matar literalmente as crianças. E o que acontece então? A mãe de Moisés, ela constrói um cesto de junco e ela coloca o bebezinho. A Bíblia diz que Moisés era muito formoso. Moisés não tinha nome ainda. Ela não deu nome para Moisés. O nome Moisés não é um nome hebreu, o nome Moisés é um nome egípcio. Então ela coloca o nenenzinho no cesto de junco, e aquele cesto de junco ele vai sendo acompanhado aos olhos da irmã de Moisés, navegando livremente pelo rio. E a providência de Deus acontece então na vida de Moisés. Aquele cesto vai parar justamente onde a irmã do faraó estava se banhando. E ela ouve o choro da criança e ela manda que tirem o cesto de dentro d'água. E ela adota Moisés, ela coloca nome em Moisés, e Moisés foi livre, então, da matança das crianças, porque ele foi adotado pela própria irmã do faraó. Que história linda, que história maravilhosa. Deus, ele nos protege, ele nos guarda, mesmo no momento que nós estamos diante do maior mal, diante de algo inevitável. Deus, ele nos guarda. E Deus nos guarda porque ele tem uma missão para nós. Deus te guardou até hoje, te livrou até hoje, porque ele tem uma missão para você. E aí acontece que então Moisés vai passar 40 anos ali sendo criado nos palácios do Egito. Absorvendo toda a cultura do Egito, absorvendo todo o ensinamento egípcio. Ele vai primeiro ser cuidado pela sua própria mãe, né, até desmamar, em torno de 2 anos de idade. Depois ele vai para o palácio, ele vai ser cuidado ali pelos egípcios. E ele vai passar 40 anos aí. Mas com 40 anos de idade ele tem uma crise de identidade. Ele sabe que ele não é egípcio. Ele sabe que ele faz parte de um povo escolhido. Ele sabe que ele faz parte de um povo eleito. Ele sabe que ele faz parte de um povo separado. Porque alguém disse para ele que ele era parte desse povo. Assim como eu estou dizendo para você que você é parte de um povo eleito. Você é parte de um povo separado. Se Deus preservou a sua vida até hoje, é porque ele tem uma missão para você. Mas você precisa passar por essa crise de identidade. Você precisa saber quem você é. E aí nós lemos aqui que Moisés, então, ele sai do palácio, e ele vai visitar os seus irmãos hebreus, e ele vai para o meio dos seus irmãos que também eram escolhidos, que eram separados, que eram o povo de Deus, e ele está ali peregrinando no meio dos seus irmãos, e ele vê um egípcio batendo num hebreu, e ele faz o quê? Ele pega aquele egípcio, ele mata o egípcio, ele enterra o egípcio debaixo da areia, e ele pensa que nada havia acontecido. O primeiro estágio da vida de Moisés. Moisés era governado pelo Egito. O Egito na nossa vida, ele representa o mundo. O Egito na nossa vida, ele representa a parte do pecado. Ele representa o governo de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quando nós estamos no mundo, vivendo no mundo, nós estamos debaixo do governo do maligno. O Egito, ele representa biblicamente isso. A Bíblia, ela é escrita debaixo de figuras.
Moisés ele é uma prefigura de Jesus Cristo. Moisés é um imitador de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo foi um imitador de Cristo, como nós devemos ser imitadores de Cristo. E aí, então, Moisés está passando por essa crise de identidade, talvez você esteja passando por ela, e eu quero informar para você uma coisa, assim como foi informado para Moisés. Você é povo eleito de Deus. Deus elegeu você, Deus te escolheu. E Deus te escolheu não porque você merece. Não porque você seja melhor que ninguém. Deus te escolheu por um mistério do próprio Deus, que nós só vamos descobrir lá em cima. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. O que nós temos por mérito é o inferno. O nosso destino por mérito é o inferno. Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, mas Deus separou um povo eleito. E você e eu fazemos parte dessa eleição. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos separados de Deus. Então você precisa entender essa primeira fase. Assim como eu passei muitos anos da minha vida vivendo no mundo, vivendo debaixo do governo de Faraó, vivendo debaixo do governo de Satanás, fazendo tudo que agradava a Satanás, me prostituindo, vivendo na bebedeira, nas drogas, em coisas que desagradam a Deus. Eu vivi muitos anos da minha vida aí, sem saber que eu era um eleito de Deus, até o momento que eu ouvi uma pregação como essa e alguém disse, você é um eleito de Deus. E isso gerou na minha mente um pensamento. Espera, então eu preciso conhecer melhor o meu povo. E foi o que aconteceu na mente de Moisés. Moisés foi para o meio do seu povo, foi para o meio dos hebreus, e acontece um fato fatídico. Ele mata um egípcio que estava batendo em um hebreu. O que significa isso para nós hoje? Qual é a leitura que nós fazemos dessa palavra? Qual é a revelação que Deus quer trazer para nós? Se você está vivendo no mundo, você tem que matar o egípcio, porque o egípcio representa em você o governo do mundo. Quem é esse egípcio? Esse egípcio em você, esse egípcio que ainda vive em você, que impede Deus de fazer a obra que Ele tem na sua vida. É o domínio, principalmente de um Deus conhecido como Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus das fortunas, o Deus dos benefícios financeiros. Esse chama-se Mamon. Esse é do Egito. Existem vários deuses no Egito relacionados com Mamon, o Deus da prosperidade. Eu não fiz uma pesquisa aprofundada sobre isso, mas existem deuses. O Egito ele era politeísta. Existiam deuses para tudo no Egito. Existia o Deus da prosperidade, existia Deus para todas as coisas no Egito. Então, se você fazia parte do mundo e é um escolhido de Deus, você tem que matar o egípcio. E matar o egípcio significa cortar relações com o governo do mundo. Quando Moisés mata o egípcio, a lei do governo do egípcio era a mesma lei do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Se você matou, você tem que morrer. Se Moisés matasse um hebreu, não tinha problema nenhum. Se ele matasse qualquer outro escravo, não tinha problema nenhum. Mas ele matou um egípcio, então ele tinha que morrer. Ele já estava com uma pena declarada sobre si, ele conhecia o Código de Leis, e ele então compreendeu. Falou, opa, peraí, eu tenho que ir embora daqui, porque eu agora estou condenado à morte. É só uma questão de tempo, e o faraó descobrir que eu matei esse egípcio, e imediatamente quase que o faraó descobre, então ele agora tem que ir embora do Egito. Então, meu irmão, a primeira fase da nossa vida, esse contato com o mundo, quando nós compreendemos que nós somos eleitos de Deus, que nós não fazemos parte do Egito, a primeira coisa, a primeira decisão, e essa decisão não vem de Deus. Deus já alcançou você. Deus já trouxe o filho dele, já matou o filho dele na cruz, já ressuscitou o filho dele para que eu e você tivéssemos vida eterna, crendo nele, sem que precisássemos fazer sequer esforço, mas pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não por obras para que ninguém se glorie, mas você tem que tomar uma decisão a partir de agora. Você tem que matar esse egípcio que está vivendo em você. Esse egípcio representa o governo do mundo. O que tem governado a sua vida? Qual é o governo que está na sua vida? Você prefere trocar Deus pelas suas riquezas? Você, quando é confrontado com as suas riquezas e você tem que escolher entre Deus e aquilo que você tem, você escolhe o que você tem? Então você é dominado ainda pelo Egito e você tem que matar o egípcio. Você tem que dizer, não, Deus,
ele é melhor para mim do que qualquer coisa, e eu troco Deus. E Jesus falou sobre isso em algumas parábolas. Ele disse assim, olha, o reino de Deus é como um tesouro que um homem, encontrando, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno para que ele pudesse ter aquele tesouro. O reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa à sua volta. O reino de Deus. É por isso que nós vivemos hoje, irmãos, infelizmente vivemos uma geração fraca. Nós vivemos a geração da igreja de Laodiceia. Vivemos a geração de uma igreja que pensa que é rico, pensa que está regalado, pensa que está bem, mas somos pobres, cegos e nus. E precisamos de ter uma experiência com Deus. Deus separou hoje essa palavra para dizer, Moisés passou por esse primeiro estágio, mas ele tomou uma decisão, e essa decisão cabe a você. Deus já te escolheu, Deus já te separou, mas você tem que matar o Egito. Você tem que sair debaixo do domínio do Egito. A segunda fase de Moisés, está aqui no capítulo 3. No capítulo 3, a partir do verso 1, está dizendo assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, porque Moisés fugiu, foi para Midian. Escute uma coisa, Midian não é uma terra bíblica. Não é. Porque os midianitas, eles eram nômades. Os midianitas viviam no deserto, de deserto em deserto. Então agora Moisés sai daquele momento de prosperidade no Egito. Ele saiu, ele tomou uma decisão, ele matou o egípcio. Ele sabia das consequências disso, mas ele matou o egípcio porque ele tomou uma opção, uma decisão. Ele disse, eu não estou debaixo do governo do Egito, eu não vou aceitar essas coisas contra o meu povo. Então, ele tomou uma decisão e matou o egípcio. E a consequência disso foi que ele foi para o deserto. Ele foi viver com os midianitas, e aí ele vai viver com um homem chamado Jetro. E ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. Vamos parar por aqui. Essa é a segunda fase da vida de Moisés. Moisés passou mais 40 anos agora como nômade no deserto, vivendo em tendas e apacentando os rebanhos. Ele teve que reaprender tudo. Isso que acontece com a nossa vida quando nós temos essa decisão de matar o egípcio e começarmos a viver como reais e legítimos, separados, escolhidos e eleitos de Deus. Então, a segunda fase da nossa vida, ela começa por aí. Começa por um reaprendizado. Você tem que reaprender a ser quem você é. Então, se você é eleito de Deus e você não mata o Egito em você, você prefere continuar vivendo com as coisas que você sabe que desagradam a Deus, então você continua sendo governado pelo Egito. Mas se você começou a entender essa palavra, e aí no seu coração agora você já está matando o egípcio e já está dizendo com você mesmo, eu não quero mais, eu quero permanecer na presença de Deus. A segunda etapa da sua vida foi a segunda etapa da vida de Moisés. E Moisés, ele teve que reaprender a viver. Ele teve que reaprender. Ele foi ser agora um pastor. E ele foi pastorear ovelhas no deserto. Ele tinha que andar muitos quilômetros com aquelas ovelhas para achar uma fonte de água. Ele tinha que andar muitos quilômetros com aquelas ovelhas para achar fontes de alimentos. Ele teve que reaprender e a vida dele não ficou fácil. Pelo contrário, a vida dele se tornou difícil. E é por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos que o mundo não é um mar de rosas. Para os cristãos, não é mar de rosas. Pelo contrário, se você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, se glorie nele. Se glorie nele, porque você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Amém. Deus está colocando você hoje no deserto que você tem que passar para que você aprenda a ser forte, porque a Bíblia diz que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Então Deus está forjando eu e você através dos desertos que nós passamos, através das dificuldades que nós passamos, e nós somos forjados, nós somos preparados, nós estamos sendo preparados para uma missão de Deus. Se você está entrando no segundo estágio, matou o egípcio na sua vida, e você entende que você é escolhido de Deus, que você é separado de Deus, não se engane. Você tem que reaprender a viver. E você vai reaprender a viver com quem?
O sacerdote Jetro, o sacerdote de Midian, era considerado um sacerdote de Deus na época. E o que acontece? O sacerdote de Midian começa a ensinar a Moisés tudo aquilo que Moisés não sabia. Você precisa de um suporte espiritual, você precisa de pessoas que tenham mais tempo de fé que você, para que possam dirigir a sua vida, te ensinar a ler a Bíblia, te ensinar a entender as coisas de Deus, te ensinar a ser uma nova pessoa, te ensinar a ter um novo caráter, te ensinar a buscar o caráter de Cristo para dentro de você. Mais 40 anos Moisés passa aí, e agora algo vai acontecer com Moisés. Entre Moisés e Deus, ele tem um encontro com Deus, ele vê algo milagroso, e Deus fala com ele, então Deus revela para ele, aí, e agora tem um mistério muito grande para nós. Se você está decidido a andar com o Senhor, e deixa eu dizer uma coisa para você, o povo que Deus vai mandar Moisés libertar do Egito, e nós conhecemos essa história das 10 pragas, e o povo que vai seguir Moisés e vai atravessar pelo mar, e vai ficar 40 anos peregrinando no deserto. Eram aproximadamente, segundo os historiadores, em torno de 6 milhões de pessoas. Eu quero dizer para você que essas pessoas não herdaram a terra prometida, porque eles não se submeteram ao governo de Deus. Você pode ser um escolhido de Deus. Você pode ser um separado, um eleito de Deus, mas se você não se submeter ao governo de Deus na sua vida, você não vai herdar a terra prometida. E vai ser em vão, porque a Bíblia diz que a sua vida é como fumaça, é passageira, as coisas passam rápido, passam logo aqui. Eu sou testemunha disso. Quem tem mais de 50 anos como eu sabe que até 50 anos demora um pouquinho, mas depois de 50 anos é igual um foguete. Então preste atenção nessa palavra, porque ela tem poder para mudar a sua história pela eternidade. E é isso que Deus quer mudar. Deus quer mudar a sua vida para a eternidade. Deus não quer mudar a sua vida para as circunstâncias da terra. Até porque cristãos como Estevão foram apedrejados e morreram por amor ao Evangelho. Os profetas foram mortos. Os profetas do Antigo Testamento foram mortos porque se sujeitaram ao governo de Deus. Quando Jesus Cristo vai ascender o céu, ele chama os seus discípulos e ele diz: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados aos tribunais, vocês vão ser mortos. E pela tradição, todos os discípulos de Jesus morreram de uma forma trágica. Que proposta, hein? Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é te transformar numa pessoa tão forte que o medo da morte passe. A proposta do Evangelho é transformar você numa pessoa que tem tanto poder que você não teme mais diante de nada. Pois foi isso que aconteceu com Moisés. Depois que ele teve esse encontro com Deus, depois que ele tomou essa decisão, e ele ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele assim: Moisés, eu tenho um chamado para você. Você vai voltar para o Egito. E tem muita gente que deturpa isso e acha que pode voltar a viver como vivia antes quando tem um encontro com Deus. Não! Você não pode mais viver como você vivia antes, mas você tem que voltar no Egito, porque é lá no Egito que estão os seus irmãos. É lá no Egito, é lá no mundo que estão os seus irmãos. É por isso que a gente faz esse trabalho no meio do motociclismo. É por isso que a gente anda nas ruas clamando e dizendo que Jesus é o Senhor. Nós estamos no mundo, mas não nos misturamos com o mundo, porque não fazemos mais parte do mundo. E olha o que Deus fez com Moisés. Deus disse para Moisés assim: você vai voltar para o Egito, mas não se preocupe, Moisés, porque você não vai voltar para o Egito como era antes. Você não vai voltar para viver debaixo do governo de Faraó, porque eu vou te dar poder. Aleluia. Moisés era um homem como eu e você, limitado, e ele vai conversar com Deus, ele vai botar diante de Deus as limitações que ele tinha. Ele vai dizer: Deus, eu sou gago, eu tenho problema na língua, minha língua é pesada, eu não consigo nem falar direito. E Deus vai começar a trazer respostas. No momento que você tiver um encontro com Deus, ele vai trazer respostas pessoais para você. Não adianta você querer respostas se você não tem um encontro com Deus. Deus quer falar coisas para você que você ainda não sabe, coisas grandes e ocultas que Ele quer revelar para você que você ainda não sabe.
E Moisés, então, ele volta para o Egito, mas ele não volta para o Egito como era. Ele volta para o Egito com um cajado. Algo que talvez seja para você insignificante na sua vida. É isso que Deus vai usar através de você aí para transformar grandes coisas daqui para frente. A segunda etapa na vida de Moisés foi essa. Ele precisou cuidar das coisas pessoais. Então o governo, até o momento que ele teve esse encontro com Deus, na segunda etapa de Moisés, ele era governado por si mesmo. Ele era governado pelas coisas que ele precisava, ele era governado porque ele tinha uma família agora, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, ele tinha projetos pessoais, ele tinha que fazer tudo o que precisava ser feito. Mas note que Moisés, na sua segunda fase com Deus, na sua segunda fase, como povo escolhido, ele só teve a vida transformada quando ele teve um encontro com Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, como você está ouvindo aqui hoje. Ele só teve a sua vida transformada realmente quando ele também abriu mão do governo da sua vida. Sabe por quê? Porque a proposta que Deus fez para Moisés fez com que Moisés discutisse com Deus e tentasse argumentar com Deus para que Deus colocasse outro no lugar dele. Ele disse: Deus, eu sou pesado de língua, eu não sou o homem mais preparado para isso. Certamente o Senhor tem homens muito melhores do que eu para fazer essa missão. Certamente o Senhor tem pessoas muito mais preparadas do que eu. E esse diálogo de Moisés com Deus demonstra que Moisés não queria abrir mão do seu conforto, do governo pessoal da sua vida. Ele que preferia continuar apacentando os seus rebanhos, ele preferia continuar educando os seus filhos, ele preferia continuar cuidando da sua família, ele preferia continuar construindo os seus projetos pessoais. Mas ele ainda, por causa disso, ele não estava debaixo do governo de Deus. No dia que ele teve esse encontro com Deus, e Deus disse para ele: olha, a sua língua não é problema, porque eu que crio a língua, eu criei a boca, eu criei os dentes, eu criei todo o corpo. Moisés, você não tem problema, porque eu te escolhi, eu estou com você, eu vou andar com você. Mas Deus, e quando eu estiver lá, eles não vão acreditar, porque eu só vou falar aquilo que eu estou ouvindo do Senhor. E Deus vira para Moisés e pergunta: o que você tem na mão? E ele diz: um cajado. E Deus fala: joga esse cajado no chão. Moisés joga, aquele cajado se transforma numa serpente, ele assusta. E Deus fala com ele: pega pela cauda. E Moisés pega de novo. E aí então se transforma de novo num cajado. E novamente Deus fala com ele: Senhor, agora coloca a sua mão no peito. Moisés coloca. E quando ele tira, a mão estava leprosa. E aí Deus fala com ele de novo: coloca de novo. E aí ele coloca de novo. E a mão estava curada, estava sã. E ele disse: olha, esses sinais vão seguir você. Tem um monte de gente indo para a igreja procurando milagres. E os milagres, os sinais nos seguem. Eles vêm atrás de nós. Você não precisa correr atrás de milagre, porque os milagres fazem parte da sua vida. No momento que você tem um encontro de verdade com Deus, você toma uma decisão. E você também decide. Moisés precisou tomar duas decisões. A primeira, sair debaixo do governo do Egito. A segunda decisão de Moisés, sair debaixo do seu próprio governo. Muitas pessoas vêm para a igreja, saem do governo, debaixo do governo do Egito, mas continuam vivendo debaixo do seu próprio governo. Continuam fazendo as suas próprias vontades. Meu irmão, essa semana eu postei no Facebook: cristão não tem projeto pessoal, porque o projeto que Deus tem para você é dele. Aleluia. O projeto é dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Pastor, mas eu penso nisso. Eu não pense, pergunte para Deus. Se Deus quer, ele faz. Se Deus não quer, ele não faz. Pare de planejar a sua vida. Pare de programar a sua vida sem que Deus primeiro te dê uma resposta. Pare de satisfazer as suas vontades pessoais antes que Deus diga para você: vá ou fique. Eu não estou dizendo para você que você deve parar as coisas que estão na sua vida, cruzar os seus braços e olhar para o céu. Eu estou dizendo para você: crie intimidade com Deus, saia debaixo do teu governo, diga para Deus assim: Senhor, eu não quero mais mandar na minha vida, porque agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o Senhor que manda em mim, então me dá direção, porque eu quero andar na tua direção. E aí Deus então pega Moisés e manda Moisés de volta para o Egito. Mas ele não manda Moisés sozinho para o Egito, ele vai com Moisés.
E quando ele chega no Egito, quando Moisés chega no Egito, ele começa a experimentar o governo de Deus na vida dele. Sabe quando que você vai experimentar o governo de Deus na sua vida? Quando você tomar essa decisão forte na sua vida, de dizer assim, eu não quero mais um governo meu sobre mim, mas agora eu me submeto ao governo dele, é ele que me manda, é para voltar para o Egito, então eu vou voltar para o Egito. É para realizar uma missão, então eu vou realizar essa missão. É para me encontrar com o faraó de novo, então eu vou me encontrar com o faraó de novo. É para poder usar o cajado que o Senhor me deu para separar o mar para o teu povo passar, então eu vou fazer isso pela fé. É para marchar durante 40 anos com o teu povo no deserto, então eu vou fazer isso porque é o Senhor que comanda, é o Senhor que dirige a minha vida. E aí eu te garanto uma coisa. Eu não garanto para você que as tribulações vão passar. Eu não garanto para você que vai vir prosperidade sobre a sua vida. Eu não garanto para você que Deus vai eliminar todos os seus problemas. Eu garanto para você que você vai ter vencido o inferno. Debaixo do governo de Deus, o inferno foi vencido para você. Não porque você mereça ou porque você tenha poder para vencer o inferno, mas porque Ele tem poder e Ele vence o inferno para você se você se submete a Ele. Essa é a essência da palavra de Deus. Nós não podemos fugir da essência da palavra de Deus. Isso é ser igreja de verdade. Irmão, ser igreja de verdade não é viver essa farsa que milhares e milhares de pessoas vivem sobre a terra, não. Ser igreja de verdade é se submeter ao governo de Deus. É olhar e fazer não mais as suas vontades. E não se entristecer com isso. É saber que está escrito na Bíblia que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É olhar para os seus planos de futuro e dizer assim, mas ficou tudo para trás. E se alegrar com isso e saber que Deus tem algo maior para você. Isso é viver debaixo do governo de Deus. E você quer saber de uma coisa? Tem um versículo muito mal interpretado que eu quero ler com você. Quero ler para você. Está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Tem gente que conhece esse versículo de cor e salteado. Está escrito assim. E quando o justo governa, o povo se alegra. Porém, quando o ímpio domina, o povo suspira. Você sabe do que a Bíblia está falando? A Bíblia não está falando de um governo na terra. A Bíblia não está falando de um governo de Bolsonaro. A Bíblia não está falando do governo do Estado. A Bíblia não está falando dos governos municipais. A Bíblia está falando do governo da igreja. A Bíblia está falando do governo de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia está dizendo que quando você for governado pelo governo de Deus, os sinais vão seguir você. O povo que está no Egito vai ser libertado. A Bíblia não está dizendo aqui, não está falando sobre governos exteriores, está falando do governo de Deus. Quando os justos governam. E quando os justos governam quando eles estão debaixo do governo de Deus. Então eles governam. Sabe quando nós governamos e onde nós governamos? Nós governamos sobre o Egito. Nós governamos porque Moisés governou sobre o Egito. A vontade de Deus prevaleceu sobre o Egito. Porque nem Faraó com todos os seus exércitos, nem toda a força do Egito foi suficiente para impedir os planos de Deus. Porque Deus estava com Moisés. E Deus enviou Moisés, ele levantou Moisés. Ele levantou Moisés para mostrar para o mundo o governo de Deus. O mundo está esperando o governo de Deus operar na terra. Em Atos, no capítulo 2, o governo de Deus operou na terra. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia revela que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que estavam para a salvação, porque a igreja caía na graça do povo, porque a igreja é um governo bom, porque nós somos um governo bom quando nós nos submetemos a Cristo. E sabe o que tem acontecido? As pessoas não têm ido para Cristo, porque nós não nos subjeitamos ao governo de Cristo. Nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor. Nós dizemos que Cristo é o nosso Salvador. Nós dizemos que Cristo é maravilhoso. Nós dobramos o nosso joelho e passamos às vezes noites orando. Nós jejuamos. Nós fazemos todo o esforço que está ao nosso alcance para dizer que Jesus é Deus, mas não nos submetemos. Mas quando você se submete, quando nós nos submetemos, a força da igreja começa a emanar. A força dos poderes de Deus começam a emanar. Você sabe por que nós somos uma igreja fraca? Porque não temos nos submetido ao governo de Deus. Mas hoje Deus quer mudar essa história.
Deus quer mudar essa história na minha vida. Deus quer mudar essa história na sua vida. Deus quer que você seja o justo governando. Governando aonde? Governando no Egito. Mostrando para o Egito que ele não tem força. Mostrando para o Egito que aqueles que são separados, escolhidos de Deus, estão lá fora, são do Senhor. E você é um instrumento na vida dessas pessoas. Mostrando para essas pessoas quem você realmente é. Mostrando para essas pessoas que você é um agente de libertação. Mostrando para essas pessoas que você é um imitador de Cristo. Moisés foi o imitador de Cristo, ele prefigurou a figura de Cristo, ele foi profeta, ele foi libertador, ele tirou o povo do Egito, ele libertou o povo do Egito. O único que fez isso conosco, que nos libertou do Egito, foi Jesus Cristo. E o que ele quer comigo e com você, a mensagem do Evangelho é uma só. Não existe outra mensagem no Evangelho. Não existem outras mensagens do Evangelho. A única mensagem que existe no Evangelho é metanoia. Mude a sua forma de pensar. Não aceite o mundo como ele é, mas mude a sua maneira de pensar. Entenda o que Deus quer pensar por você. Entenda que Deus não quer que você pense mais como você pensava, mas ele quer pensar por você. E quando Deus pensa por você, você não precisa mais gemer. Você não precisa mais se esforçar, porque o esforço vem de Deus. Moisés não fez nada, ele chegou diante de Faraó e não fez nada. Ele só fazia falar com o Faraó aquilo que Deus mandava ele falar. Ele só fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. E grandes sinais e grandes milagres aconteceram e o povo foi liberto. Se você quer que a sua família seja liberta, se você quer que o seu bairro seja liberto, se você quer que as pessoas que você ama alcancem a Jesus, sejam transformadas, sejam mudadas, então primeiro transforme a sua vida. Primeiro passe por esses 3 estágios. Deus chamou você no Egito, te separou, te escolheu. Deus faz você passar nos desertos para que você tenha um encontro com Deus. E Deus tem uma missão na sua vida. E a missão que Deus tem na sua vida está longe, muito longe do que a maioria das pessoas da igreja pensa. A maioria de nós pensa que está tudo bem. Eu vou para minha casa na segunda-feira, eu vou continuar, vou retomar o meu dia a dia. Não está tudo bem. Não tem nada bem. Não tem nada bem. Você continua na segunda fase. Você continua vivendo sobre o seu próprio governo. Mas se hoje você orar dizendo assim, isso aí precisa ter fé. Eu até acredito que poucos vão fazer essa oração que eu vou fazer aqui hoje. Que vão ter coragem de dizer para Deus, sim, Senhor, eu assumo o teu governo na minha vida. Eu quero que o Senhor governe as minhas decisões. E aí, então, meu irmão, fazendo essa oração, eu quero ver, porque o diabo está ouvindo você também. Sabe o que ele vai fazer com você se você orar desse jeito? Ele vai tentar te envergonhar. Ele vai tentar dizer para você que o faraó é mais forte do que você. Ele vai dizer para você que o deserto é mais forte do que você. Mas se você fizer uma oração com fé e tomar uma decisão hoje, e dizer assim, ninguém muda mais essa decisão, porque ele decidiu por mim. Ele morreu na cruz por mim. Isso tem mais valor do que qualquer outra coisa da minha vida. Se você fizer essa oração, você virar para Deus e disser como Moisés, tá bom, Senhor, eu não tenho uma língua boa, minha língua é pesada, eu sou cheio de falhas, eu sou uma pessoa cheia de problemas, mas se o Senhor é comigo, então eu vou. Se você fizer isso hoje, se você tomar essa decisão forte hoje, se prepare para Deus mudar os rumos da sua vida. Tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem de deixar tudo para trás? Ele teve coragem de deixar o céu por sua causa. Ele teve coragem de se dispor das suas vestes reais. Ele teve coragem de vestir uma coroa de espinhos que era para mim e para você. Ele teve coragem de se revestir numa cruz que era minha e sua. Ele teve coragem de fazer isso. E você tem coragem? Você tem coragem de ter uma atitude de amor por Deus e dizer assim, Senhor, eu entendi quem eu sou, eu entendi quem o Senhor é, e agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Você tem coragem? Você tem coragem de sair daqui e abrir mão por amor às pessoas, porque é isso que está escrito na Bíblia. Amarás a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Você tem coragem? Você tem coragem de pegar o melhor do seu tempo e ao invés de trazer um dízimo para a igreja, você dá o melhor do seu tempo para Deus e dizer assim, não, nesse tempo aqui agora eu vou sair para evangelizar, eu vou sair para falar do amor de Cristo. Esse é o meu melhor tempo, é isso que eu tenho para oferecer para Deus. Você tem coragem? Se você tem coragem de mudar de vida, se você tem coragem, se essa palavra falou com você, então você tem coragem de assumir a igreja deles.
Você tem coragem, então, de assumir quem você é e fazer parte da igreja dele. Se você tem coragem de fazer essa oração, então você se transformou em outra pessoa. Deus transformou a sua vida. Deus derramou algo sobre você hoje, uma unção diferente. Deus trouxe sobre você uma revelação diferente. Moisés era um homem eleito. Moisés sobreviveu porque Deus preservou a vida de Moisés. Deus cuidou de Moisés no deserto. Mas Deus tinha muito mais para Moisés. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para mim. Os tempos estão se apertando, estão se afunilando. Nós não podemos mais ficar brincando. Nós temos que anunciar a graça. Nós temos que falar de Jesus, porque os últimos, agora nós estamos no tempo dos últimos. Você está no tempo dos últimos, os últimos da sua família que se converterem. Esses são os últimos. Os últimos amigos que se converterem, esses são os últimos. Os últimos colegas de trabalho que se converterem ao Senhor, estes serão os últimos. As últimas pessoas que você tiver contato na rua e puder falar de Cristo para elas, esses são os últimos. Esses são os últimos. E a Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai dizer assim: deixe-me ver as suas mãos. Quando você tiver que apresentar suas mãos diante de Deus, como vão estar suas mãos? Quem tem governado a sua vida? O Egito, você mesmo, ou você está debaixo do governo de Deus? Você pode dar essa resposta para você, fazendo essa oração com coragem agora. Fique de pé em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou a Cristo, nós não aceitamos a Cristo, Ele que nos aceita. Mas coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, muda meu coração. Transforma meu coração. Eu confesso que o Senhor é o meu Salvador e Senhor da minha vida. Se você ainda não fez isso, faça com fé agora. Diga para Deus: Senhor, eu sei, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. Eu creio que o Senhor ressuscitou, é nisso que eu creio. Eu creio que o Senhor vai nos buscar. Eu creio que o Senhor não vai nos deixar para trás. Diga isso para Deus agora. Agora, se você tem coragem, como Moisés teve um encontro com Deus, se Deus está falando com você, se Deus está me usando como profeta, como boca de Deus para falar com você, então faça essa oração. Diga: Senhor, eu abro mão de todos os governos da minha vida e eu assumo o teu governo sobre a minha vida. Me envia para onde o Senhor quiser me enviar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você está no deserto, Deus vai levar você de volta para o Egito. Vai sair daqui, vai para o Egito e vai pregar a palavra de Deus, que é isso que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Vou pedir às meninas para tocar um louvor aqui para o Senhor, agradecer a Deus, em nome de Jesus.